Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Isaías Braga do Cafezinho do Braga. Olha só o que eu tenho na minha mão, um cafezinho delicioso. Pega o seu lá também. Depois dessa delícia, nós vamos bater um papo sobre finanças. O assunto de hoje é como funciona o seu imposto de renda nos Estados Unidos. Antes de começar nosso bate-papo, quero te pedir 3 coisas. Clica no botão inscreva-se, depois virá o sininho das notificações e selecione a opção Todas. Ao usar a opção Todas, o YouTube irá te notificar de todos os nossos vídeos. E por fim, deixa seu like. Quando você deixa seu like, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e mais brasileiros serão impactados. Como funciona o seu imposto de renda aqui nos Estados Unidos? O foco de hoje sobre o imposto é sobre a renda. Lembra que a renda é onde tudo começa. Sem renda, nada se é administrado. Vou tentar te explicar um pouco desse matrix americano do imposto. Quem já está aqui um tempinho já percebeu que as coisas aqui não são preta e branco. Tem muita coisa na área cinza. E eu quero começar também a responder algumas perguntas bem frequentes que as pessoas fazem para mim. Braga, eu devo declarar meu imposto de renda? Eu não tenho meu green card? Eu estou fora de status? Tenho que declarar da mesma maneira? Braga, não tem nada oficial no meu nome. Ganhei tudo em cash. Será que eu devo declarar? Olha, pessoal, a resposta é sim, sim, sim e sim, tá? Vou botar aqui no vídeo uma publicação 525 de 42 páginas do IRS, do governo americano, onde tem a lista de todos os tipos de renda que tem que ser declarado. Inclusive, tem até sobre atividades ilegais. Ou seja, se você teve alguma atividade ilegal, o IRS, a Receita Federal, quer que você declare também. Então não tem essa de não declarar a sua renda aqui nos Estados Unidos. Uma outra coisa que vale a pena explicar é que a Receita Federal e a imigração são 2 órgãos do governo completamente independentes e elas não se comunicam. Pelo menos ainda não. Então, às vezes, quando tem estudante que vem perguntar para mim, Braga, eu sou estudante, trabalhei, tenho que declarar? A resposta é sim. Mas se você for falar com o seu advogado de imigração, que segue as regras da imigração, provavelmente vai falar que você não deve nem trabalhar. Ele nem vai querer ouvir sobre isso. A Receita Federal não quer saber do seu status jurídico no país. Se você trabalhou, você tem que declarar. Eles querem saber do seu dinheirinho. Vamos lá. O imposto de renda americano, ele é pago federal e estadual. O nosso foco vai explicar melhor, detalhadamente, o federal. Uma coisa que você precisa entender, que o imposto é pago sobre os lucros. Ou seja, o governo americano te dá a oportunidade de você fazer as coisas acontecer, pagar as despesas. Se tiver um lucro, aí você paga o seu imposto. Tem uns impostos fixos no lado do estado que você tem que pagar independentemente se operou ou não. Ou seja, se você abrir uma empresa e deixar parada, é a pior coisa. Não faça isso, tá? Agora a gente vai direto na veia. O imposto de renda americano é resumido em 3 tipos e 3 categorias. Isso mesmo. Se você entender isso, você vai entender o seu imposto melhor e saber exatamente onde que tem que estar o seu foco. Os 3 tipos de imposto são Imposto Federal, Social Security e Capital Gains. O imposto federal é o imposto principal da arrecadação do governo americano. É aquela tabela que varia de 10% a 37%. Uma coisa que precisa entender é que essa tabela é progressiva. Quanto mais você ganha, mais você tem que pagar. Porém, a tabela você paga por parte do seu imposto. Vou explicar como é que funciona. Os primeiros 10 mil que você ganha, você paga os 10%. Acima de 10 mil até 40 mil, você paga 12%. Acima de 40 até uns 86 mil, você paga 22%.
Ou seja, se você ganhar 86 mil no ano, não quer dizer que você vai pagar 22% em cima de tudo. Vai ser por partes. E se você ganhar mais, a tabela vai até 37%. Tá? Segundo tipo de imposto, o Social Security. O Social Security é 15,3%. O Social Security está indo para os aposentados hoje. Ou seja, não é uma poupança que você trabalha e paga e está sendo feita para você. Não. O Social Security que você paga hoje, você nunca mais vai ver esse dinheiro. Ele está indo para quem está aposentado hoje. Se você é funcionário, você paga metade desse valor, que sai direto do seu contra-cheque, e a empresa para quem você trabalha paga a outra metade. Mas se você trabalha por conta própria, tá? Você não tem ninguém para pagar a outra metade. Ou seja, você paga os 15,3% dos lucros, além da tabela do governo federal. Entendeu? Fica um pouco pesado. O terceiro tipo é o Capital Gains. O Capital Gains tem curto e longo prazo. Mas o que é o Capital Gains? É quando você vende um ativo, um bem, ou um bens, né, pessoal, ou quando você vende um business que você tem o preço que do preço que você vendeu e o preço que você pagou. E essa diferença que chama de Capital Gains, tá? O curto prazo do Capital Gains você paga da tabela federal normalmente, tá? O longo prazo do Capital Gains, ele é mais favorável. Ele é 0, 15 ou 20%. E isso é determinado de quanto você tem na sua renda total. Porque na sua renda de imposto de renda vai ter o quanto que você trabalhou e se tem um Capital Gains, adiciona tudo. Daí eles veem esse valor de tudo de longo prazo e vê aonde que você cai na tabela, de 0, 15 ou 20%. Ou seja, ele é mais favorável. Agora vamos conversar sobre as três categorias. Aqui está o pulo do gato. Primeira categoria é renda ativa. Esse é o suor do seu rosto. Você vai trabalhar como funcionário, está empreendendo, está fazendo as coisas acontecer. Isso é categorizado como renda ativa. Essa renda ativa é recolhida por volta de 88% do imposto americano. Tá? O que acontece com essa renda ativa é que você paga um imposto federal de 10 a 37% e você paga o Social Security o 15%. Tá? A renda ativa, vou ser bem realista com você, a renda ativa é onde você paga mais imposto aqui nos Estados Unidos. O segunda categoria, portfólio. Portfólio é royalties. Royalties é quando você escreve um livro e você recebe por ter escrito esse livro, ou você trabalha na área de IT, desenvolveu um sistema, um software bem irado e as empresas te pagam para usar o seu software, é considerado royalties. Se você tem juros na poupança, apesar de não ser muito, tem que pagar imposto, entra na categoria de portfólio, dividendos e capital gains. O que acontece no portfólio é que você está numa categoria mais favorável de imposto porque você só paga o imposto federal, você não paga o Social Security. Tá? E tem uma área que é mais favorável ainda, que é uns certos dividendos e o longo prazo de capital gains, que é aquele valor que eu te falei, de 0, 15 ou 20%. Deu para entender? A terceira categoria é renda passiva. Renda passiva é nada mais, nada menos de aluguel. Você tem uma casa que está sendo alugada e você recebe aluguel, é considerado, está na categoria de renda passiva. O que acontece com a renda passiva é que, além de você abater todas as despesas operacionais, você pode abater também a depreciação daquele imóvel. Tá? Então o que acontece? Muitas vezes acontece que no papel você está no zero ou negativo, tá? E você não paga nada de imposto. Só que na realidade, na prática, você está ganhando dinheiro. Por causa que a depreciação é um gasto que você não paga, é só permitido no papel. Então no papel diz uma coisa que é permitido pelo IRS, só que na realidade você está ganhando dinheiro. Deu para entender como funciona essas coisas? A maioria das pessoas estão na categoria número 1, renda ativa. Porém, o nosso foco, entendendo como as coisas funcionam,
temos que focar em crescer o nosso portfólio e a renda passiva. É onde que as pessoas mais prósperas focam para ganhar mais dinheiro e pagar menos imposto. Deu para entender um pouquinho mais? Gostaram? Deixe seu comentário aí no vídeo. Lá você pode deixar suas perguntas e sugestões que vocês queiram que eu aborde nos próximos vídeos. Vou reforçar o que eu já disse antes. Clique o like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Eu estou aqui para te educar, esticar sua mente e te dar visão. Segura que vê mais. Abraço!